a mais um programa Colcha de Retalhos. No programa de hoje, vamos entrevistar Maria Tereza Azevedo, mais conhecida como Maritê. Oi, Maritê, conta pra gente um pouco como é que foi seu percurso até chegar a ser cineasta. Então, tudo começa com um sonho, né? Quer dizer, meu pai era muito ligado ao cinema, né? Então, ele tinha um projetor daqueles 9,5, 9 milímetros, aquelas coisas de passar o filme na frente da casa do vizinho e tal, com lençol. E eu passei minha infância, assim, vendo esses filmes, né? E aquilo ficou. E daí, quando foi nos anos 70, eu fui procurar uma escola e fui para a UNB, né? E fui fazer escola de cinema na UNB. Quer dizer, começou aí, né, nessa escola que era na época do Darcy Ribeiro, né, que era uma universidade bastante interessante. E logo depois que eu me formei, eu já comecei com um filme chamado A Força de Xangô. Né, encontrei uma trupe lá em Brasília, que foi para a Bahia, e aí eu fui junto. E aí a gente já fez esse filme, né, com a Elco Maravilha, Grande Otelo, Ivone Lara. Né, e daí, a partir daí, a coisa foi um atrás do outro. Né? Eu passei um bom tempo, assim, trabalhando em vários filmes, em várias funções. Né? Quer dizer, aí você já está, né? No que você começa o primeiro, né, vem o segundo, o terceiro. Mas, então é isso, é a partir da escola, né, da coisa acadêmica e logo depois partindo para a prática. Mas né? Teve algum filme, assim, que você, quando criança, falou, olha, eu quero seguir carreira de cineasta mesmo por causa de tal filme? O Anjo Exterminador do Buñuel, esse aí foi um marco, assim, eu fiquei, assim, encantada com esse filme. Eu tinha uns 15 ou 16 anos quando vi esse filme no Cineclube. Não foi o primeiro, então? Ele mexeu com a minha cabeça, deu um nó, sabe? E esse nó ficou super apertado e até hoje eu fico tentando solucionar a questão desse filme. Esse filme foi o que mais me marcou, assim, que me fez ficar mesmo interessadíssima na questão do cinema, né? Daí você foi fazer cinema em Cuba, uma especialização na Escola de Cinema de Cuba? Daí fui em 87, quer dizer, estava a escola que o Gabriel Garcia Marques, né, estava fundando. Então, eu fui na primeira turma que foi para lá, eu fiz um curso de especialização, quer dizer, foi uma pessoa de cada país. Aí eu fui selecionada com um roteiro, né, eu mandei enviei um roteiro para lá e fui. E aí foi interessantíssimo, porque eu fiz um curso com Jean-Claude Carrière, que é o roteirista do Buñuel, exatamente o Buñuel que fez O Anjo Exterminador. Que era o filme que deu nó na sua cabeça, o filme que deu nó. E depois fiz um trabalho também com o próprio Gabriel Garcia Marques, que é aquele que conta um conto, foi o primeiro curso que ele deu, né? Ele estava ainda experimentando e foi muito interessante. Muito interessante porque assim havia um grande bate-papo, um grande debate em torno das questões da dramaturgia do cinema contemporâneo, assim com pessoas de vários países e ao mesmo tempo vários convidados, cineastas que iam para lá toda semana. Tipo assim, teve um hindu chamado Mirinal Zen, que é fantástico, sabe? Que aí a gente tinha uns bate-papos com ele, o próprio Guarnieri eu conheci lá, né? Então, assim, tinha muita gente interessante e foi um momento, assim, especial, assim, para todas as pessoas que estavam ali reunidas, né? Daí você seguiu, vamos dizer assim, por que vertente do cinema? Qual deles mais te influenciou nas suas produções? Então, esse cinema que hoje é chamado de cinema, uma linguagem do cinema contemporâneo, né, é o que mais, assim, me atrai, que é esse cinema que veio das vanguardas, né, porque o cinema contemporâneo ele é uma mistura, né, do cinema das vanguardas e do cinema comercial, quer dizer, na realidade o cinema contemporâneo é um grande caldeirão, né, de bruxa, né, que você vai pegando daqui e dali, misturando gêneros, formas. Eu acho que esse é o cinema, assim, que mais me atrai, né, de trabalhar nessa linha. Qual a produção mais importante que você já fez? Então, tá lá para trás, né? É um curta chamado País para Todo Santo. Né? É um filme assim que ele na época ele foi passado em vários cineclubes, né? E ficou assim meio na época, porque depois houve uma ruptura, assim, o cinema teve aquela história dos filmes das prateleiras, né? Teve muita produção de vanguarda que foi para as prateleiras, até hoje não foi vista, né? E ele faz parte um pouco dessa corrente aí, que foi um filme experimental, né? Que é um filme interessantíssimo, que me ajudou a trabalhar essa linha de pesquisa, né? Ok. Agora nós vamos para um breve intervalo.
As palavras servem para expressar ideias. Mas quando se apoderam das ideias, os homens se esquecem das palavras.